Bora fechar o vídeo para falar se é real a possibilidade de Augusto Melo ser preso. Nos últimos dias, Márcio Bernardes, jornalista bastante conhecido especialmente do público paulista, afirmou que todas as fontes dele cravam a prisão do Augusto Melo. O processo contra ele e o indiciamento por 3 crimes da Vaidbet é hoje o principal problema, mas de acordo com Márcio Bernardes, tem também a retirada de dinheiro da conta, além de depósitos via Pix. Segundo Márcio Bernardes, a polícia deve pedir a prisão preventiva do presidente afastado do Timão. O que eu fiz? Entrei em contato com uma das pessoas responsáveis pelo indiciamento do Augusto Melo. Ele foi indiciado por furto qualificado, associação criminosa e também por lavagem de dinheiro. Nesse momento, a polícia nega qualquer pedido de prisão preventiva e descarta que o Augusto seja preso, a menos que surja uma enorme reviravolta, como, por exemplo, ocultação ou destruição de provas por parte do presidente, ou do ex-presidente ou do presidente afastado, como queiram. A menos que o Augusto incorra nesses 2 erros e não há nenhuma chance de ele ser preso. Os próximos passos depois do indiciamento. O Ministério Público deve se manifestar muito em breve para dizer se aceitam ou não o indiciamento. Se aceitar, e a tendência é que isso ocorra, até porque o Ministério Público acompanhou bem de perto as investigações da Polícia Civil, o Augusto será levado a um julgamento. E aí sim ele pode pegar prisão de 2 a 10 anos, dependendo dos crimes a que ele for condenado. Todo esse processo certamente vai demandar anos e mais anos. Então, por agora, nenhuma chance de o Augusto ser preso, a menos que ele cause, oculte ou destrua provas, tá bom? Importante lembrar que no dia 9 de agosto, o presidente afastado terá sua última chance de continuar no Timão. É nessa data que os sócios serão convocados para votar pelo impeachment ou não. Se a maioria dos sócios entender pelo impeachment, ele está fora da política do Corinthians e precisará responder por esses crimes na justiça. E você, o que pensa sobre Augusto Melo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o futuro de Renier. Na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola, vocês me perguntaram se o jogador formado na base do Flamengo e vendido em 2020 por 30 milhões de euros ao Real Madrid pode virar reforço de um clube brasileiro. Até porque ele teve mais um empréstimo frustrado, jogou a 2ª divisão do futebol espanhol pelo Granada e não conseguiu se destacar. O Renier está entrando no último ano de contrato com o Real Madrid e, ao que tudo indica, também não será aproveitado no Real. Mas a chance de ele voltar ao Brasil nesse momento está praticamente descartada. Conversei com um dos empresários do Renier, que é representado por Juliano Bertolucci, e a ideia é permanecer na Espanha. Tudo para que o Renier possa ter êxito num pedido de cidadania espanhola. Ele quer passar a ter passaporte espanhol para que deixe de atuar como jogador comunitário ou extracomunitário. Ele passa a jogar como um jogador local sem ocupar vaga de estrangeiro, o que certamente garantiria enorme mercado ao brasileiro de 23 anos de idade. Se o Renier não estiver na próxima temporada na Espanha, dificilmente ele vai ter êxito nesse pedido da cidadania espanhola. Então, até por isso, a tendência é que o Renier recuse eventuais propostas do futebol brasileiro para continuar insistindo na sua aventura no futebol europeu. Atleta que pelo Granada, na 2ª divisão da Espanha, fez 25 jogos com 1 gol e 4 assistências, 15 partidas como titular, 10 como reserva. O Granada já disse que não tem a intenção da sua permanência. Antes de passar pelo Granada, ele chegou a atuar pelo Borussia Dortmund, também sem destaque, pelo Girona e pelo Frosinone, além de passar pelo Real Madrid Castilha, que equivale ao time B do Real Madrid. Só para completar, é importante lembrar que esse jogador havia surgido deixando excelente impressão no Flamengo e nas seleções brasileiras de base. Bora falar agora sobre o Corinthians e sobre Breno Bidon, autor do gol do empate contra o Grêmio na noite dessa quinta-feira. Corinthians e Grêmio empataram em 1-1 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Importante destacar que o gol do Bidon é o mais distante marcado na atual edição do Campeonato Brasileiro. Foram 26 metros de distância entre o chute e o gol defendido por Thiago Volpi. Depois da partida, o Bidon foi perguntado sobre a chance de deixar o Corinthians nessa janela de transferências da metade do ano. A resposta foi, para mim, evasiva. Tira suas próprias conclusões, vou lê-la para vocês. Para falar a verdade, nesse momento só estou pensando no gol que fiz hoje. Nem estou pensando nesse negócio de sair.
Quem tem que trabalhar em cima disso não sou eu. Tenho apenas que continuar trabalhando para voltar e voltar bem. E aí perguntaram, mas tá bom, seu desejo é qual? Meu desejo é sempre jogar bola. Não estou sabendo de nada. Você pode perceber que nas duas respostas o Bidon não cravou que fica e nem garantiu que tem vontade de continuar. Jogador formado na base do Corinthians, tem sido alvo de especulações. Na semana passada o Chicão chegou a me dizer que existe na mesa do Corinthians uma oferta de 25 milhões de euros do exterior. Essa proposta ainda não foi confirmada. Como o Corinthians precisa de dinheiro, existe a chance de o negócio avançar nos próximos dias. Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de um volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Edenilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com informação exclusiva. Pastor, lateral direito, 25 anos de idade, brasileiro, foi sugerido e agradou ao departamento de futebol do Corinthians. Esse jogador surge como uma alternativa se as negociações com o São Paulo por Igor Vinícius não avançarem. Já contei para vocês, nos últimos dias, que o Dorival Júnior havia aprovado a contratação do Igor Vinícius, que perdeu espaço no São Paulo e parece estar de saída. Mas o Tricolor não gostou tanto da ideia de liberar um jogador para um rival sem compensação financeira. A ideia do Corinthians é trazer um lateral direito sem gastar dinheiro e é nesse contexto e nesse sentido que o Pastor começa a ganhar força. Se você não conhece esse jogador, eu conto que ele surge na base do Londrina, passa pela Ferroviária até se mudar para Portugal, onde joga para o Leixões, Portimonense e Farense. Na temporada que acabou de terminar lá em Portugal, foi titular absoluto do seu time com 34 jogos e 2 assistências. O nome foi sugerido para o Fabinho Soldado, que levou para a avaliação do Departamento de Análise do Corinthians. Houve aprovação, Dorival Júnior também gostou e as tratativas estão sendo conduzidas. O fato de o Farense ter sido rebaixado para a segunda divisão do futebol português facilita o negócio com o clube português. Só para completar, outro nome sugerido também para a lateral direita é de Joaquim Garcia. Esse é um argentino de 23 anos de idade que atua pelo Vélez Sarsfield. O grande problema é que ele não tem conseguido jogar. Sua última aparição em 23 de janeiro, causando enorme desconfiança no Timão. Corinthians que ainda busca um zagueiro e atacantes de velocidade para atuarem pelo lado do campo são as prioridades de Dorival Júnior para o segundo semestre. E você, o que pensa sobre os nomes que eu contei? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.